Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Henrique Offenbach, sócio de estúdio da HLB Brasil, e estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast da HLB Convida, edição Jovens Lideranças. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, que é o Dr. Danilo Brum de Magalhães Júnior, sócio CMT Advogados, professor universitário e uma referência para qualquer pessoa que deseje ter sucesso na sua profissão, independente do segmento. Apenas uma breve introdução, o Dr. Danilo ele é graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos, mestre pela mesma universidade em Direito da Empresa e dos Negócios, é professor do Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é membro do Comitê de Arbitragem do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, da Comissão Especial de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, é sócio do CMT Advogados, que é o Carvalho Machado Tim. E se eu fosse continuar introduzindo o Dr. Danilo aqui, eu levaria pelo menos todo o nosso tempo que a gente tem reservado para o nosso podcast. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho a convicção que tu vai agregar muito com o teu conhecimento e com a tua inspiração. E, por favor, a palavra está contigo. Henrique, muito obrigado pelas palavras, pela introdução. Na verdade, a honra e o prazer é meu de estar aqui entre amigos e poder compartilhar aí essa manhã um assunto que é tão importante. Espero que a gente consiga aí trocar ideias que ajudem na reflexão aí do direcionamento de jovens de carreira. É um assunto que, inclusive, a gente conversou há pouco tempo sobre o tema. E, enfim, fico à total disposição e o prazer é todo meu. Bom, até pegando esse gancho aí, nós conversamos faz umas 2 semanas, até na época do convite para o podcast aqui, né? E eu quero começar principalmente com o assunto que a gente estava falando naquele call que a gente fez, que seria assim, ó, na tua opinião, quem é que é o principal culpado de ter tantos jovens talentos perdidos na relação da sua vida profissional? As universidades que possuem a grade curricular ultrapassada e que não preparam o estudante para o seu dia a dia de trabalho, ou a própria pessoa que deveria buscar conhecimento em plataformas alternativas? Perfeito, Henrique. Acho que essa é a pergunta do século aí, né? Acho que eu também saí há pouco tempo, assim, dos bancos acadêmicos. Na verdade, não saí, não, vivo até hoje, talvez agora um pouco do lado de cá. Mas é a pergunta do século, assim. Sinceramente, desde que eu estudava na graduação, ou talvez até um pouco antes, acho que no ensino médio, a gente já tem uma percepção que os bancos acadêmicos, assim, a educação, ela caminha talvez um pouco, uma via um pouco diferente do que a realidade exige, assim, seja em termos de mercado ou de vida. Acho que tem uma preocupação muito grande por parte, assim, do sistema padrão de ensino, do sistema educacional, de ensinar conceitos e teorias que, enfim, são importantes, sem dúvida nenhuma, e que explicavam muitos fenômenos do passado, mas que, por si só, não são suficientes para preparar a gente para os problemas da nossa vida na atualidade. Né? Acho que, claro, é muito difícil a escola e a faculdade terem esse papel de prever o futuro e preparar para o futuro, mas fato é que hoje ela está extremamente desconectada da realidade. Né? Ela não consegue nem trazer, às vezes, soluções para problemas da realidade. A gente não está nem falando em se preparar para o futuro, é se preparar para a realidade. Então, eu tenho uma percepção, assim, isso aqui, não estou falando, claro, num tom científico, mas um pouco de percepção, assim, de realidade, que a gente não sai preparado do ensino médio para enfrentar nem mesmo a decisão do que eu vou fazer em termos de carreira, em termos de vida no futuro, do que eu quero, dos problemas que eu vou enfrentar ali na frente. Muitas vezes a gente escolhe a profissão movido por algum interesse que obscuro, né? Às vezes um pouco enviesado, seja pelos pais, seja por uma falta de perspectiva, né? Às vezes a gente vive numa bolha ali familiar ou da escola e a gente acaba sendo movido a escolher uma opção no vestibular, sei lá, movido ali pela aquela realidade que a gente está sem ter nenhuma noção
de outras carreiras, de outras perspectivas que eu poderia ter. E consequentemente, depois, a faculdade acaba também não sendo algo que agrada a pessoa. Às vezes ela não tem percepção de voltar atrás, de dar um passinho atrás, de trocar. E também as faculdades, elas estão cada vez mais, assim, as universidades, e aí não é uma questão de... é uma questão de modelo, né? Mas o que eu percebo é que a preocupação ela está muito mais com questões acadêmicas e com uma realidade brasileira de academia, assim, de talvez publicações acadêmicas, né, que é o que o MEC cada vez mais exige dos professores, do que propriamente dito uma preocupação assim, de resolver problemas da sociedade. E, ao meu ver, a maior contribuição de uma universidade, do conhecimento científico, é resolver problemas da sociedade. Né? Acho que a gente está no ambiente acadêmico para isso, para pegar um problema da sociedade sobre uma perspectiva, investigar ele e propor soluções. E muitas vezes os cursos ou ficam extremamente tecnicizados, né, de pegar uma técnica profissional específica, às vezes ultrapassada, e muitas vezes os problemas que são investigados, eles são problemas ou do passado, ou que não se propõem a resolver algo que o jovem ali vai precisar, por exemplo, do mercado de trabalho, e às vezes até na própria academia. Né? Porque eu que também vivo nesse ambiente acadêmico, eu vejo, às vezes, pessoas jovens, assim, brilhantes, com formação de ponta, mas que também não conseguem se desenvolver assim na academia, porque estão apegados também a problemas do passado e falta assim que a gente chama de soft skills, né, de algumas competências, às vezes até emocionais, de preparação para a vida e que acaba atrapalhando o progresso de pessoas que são realmente brilhantes assim no que fazem, ou que poderiam ser brilhantes, né? Então, um pouco, Henrique, eu sinto que há uma desconexão do sistema de ensino com a realidade. Talvez um pouco também do próprio aluno, né, de se acomodar, mas acho que o papel, especialmente, por isso que eu citei o ensino médio, né, acho que lá atrás, talvez devesse ter, assim, ninguém nasce sabendo, né, acho que muitas vezes eu, tu e vários outros, né, a gente aprendeu na prática que, não, o que eu estou aprendendo lá na faculdade não é 100% necessário para resolver os problemas aqui da vida real, né, acho que eu vou ter que buscar algo a mais. Mas, felizmente, a gente se deu conta. E muitas pessoas não conseguem ter esse insight que, eventualmente, poderia ser dado lá no sistema educacional, né? Ainda que se tomasse a decisão, não, as universidades não se preocupam com os problemas profissionais. Ok, mas então dá esse insight no início de dizer, isso que você está aprendendo aqui não é suficiente para você ser um bom contador, para você ser um bom advogado, para você ser um bom administrador. Você vai precisar de mais coisas para ser um excelente profissional que não estão aqui dentro, né? Busque algo diferente. E às vezes não é isso que é ensinado, né? Acho que muito pelo contrário, às vezes a gente até ouve de alguns profissionais assim da educação que não, tudo que você precisa saber está aqui, né? Se preocupe com isso e você vai ser um bom profissional. Tire notas boas e você vai ser um bom profissional. E na verdade isso não é o suficiente. Cada vez mais tem se mostrado totalmente insuficiente, né? Não, é isso mesmo. Até o link que você colocou ali, que é assim, no ensino médio, né? No colégio, onde a pessoa está ali, tem o professor se preocupando com as suas dificuldades. Teoricamente, quando tu passa para a tua graduação, tu está entrando na tua vida adulta. Então, assim, teus problemas passam a ser teus e tu tem que aprender a resolvê-los sozinhos, né? A questão dos professores serem mais teóricos que práticos, teriam, de repente, uma possibilidade até para atualizar os problemas que são resolvidos durante as aulas, durante os cursos, que seria, de repente, parcerias com empresas de cada segmento, como até o CMT tem com universidades no Rio Grande do Sul, no São Paulo. Acho que falta essa atualização, de repente uma parceria entre universidades e empresas, para poder trazer pessoas para conversarem. Acho que isso é uma coisa que fomenta a vontade das pessoas em estarem na universidade, em aprenderem mais, até porque ali elas vão estar com um profissional, talvez, que vive no dia a dia o problema que está sendo resolvido. A gente tem alguns professores durante o curso de graduação que eles uns dão somente aula, outros dão aula e trabalham, e nessas duas possibilidades, esses dois tipos de professores, a gente vê já a diferença de ensino.
A gente tem um lado que traz a parte mais prática, que convive com o dia a dia, e o outro, que não tem menos mérito que o primeiro, mas que ele está mais ligado à teoria do que ao conteúdo prático ensinado. Então, pegando esse link, que é a questão da parceria entre escritório e universidade, tá? É facilmente percebido que a grande maioria das pessoas conclui a graduação sem saber o que vão ser profissionalmente, ou pior ainda, sem os seus objetivos, né? A falta de resiliência, em contexto geral, que nós conversamos também, ela é percebida quando sobram vagas de estágios, de assistentes, de sêniores, de gerentes, e ao mesmo tempo as empresas estão preferindo contratar pessoas já empregadas do que treinar e formar um profissional. O CMT é um escritório conceituado no Brasil todo e tem inclusive aqueles estágios de verão, que é o que a gente se chama, que é o divulgado, onde os estudantes trabalham por um período pré-definido ali no escritório. E em cima disso eu quero fazer uma pergunta para ti, já que tu convive com estudantes semanalmente, né? Quais são as principais características que você percebe que faltam em uma pessoa recém-formada ou um estudante para que ela possa ter uma maior facilidade na conquista do seu espaço no mercado de trabalho? Acho que perfeito, Henrique. Acho que o seu comentário, assim, dessa integração entre empresa e universidade já responde aí um pouco da pergunta, né? Porque o problema que eu vejo é bem esse. Há uma falta de diálogo entre o setor mercado, né, e as universidades, digamos assim. Eles falam linguagens diferentes, tanto um quanto o outro, né? Acho que às vezes os ambientes profissionais, o mercado precisa ter um pouco mais contato também com a teoria, e já chego lá. E às vezes como a gente comentou, a academia também precisa ter contato com os problemas da vida real, né? Não se preocupar tão somente com os problemas teóricos, que têm seus méritos, como você disse, mas que também precisa estar um pouco mais conectada com os anseios de problemas reais. Mas o que eu vejo no dia a dia, assim, é que, por exemplo, né, você citou esse programa do estágio de verão, que coincidentemente eu fui um dos fundadores lá do programa lá atrás. Foi um programa criado quando, assim, nós éramos júniores lá no escritório, foram 3 advogados júniores do escritório que nós percebemos lá atrás essa desconexão muito grande, porque foi justamente o momento crítico que o escritório passava nessa decisão, né? Ou a gente continua investindo em formação e está cada vez mais difícil achar a pessoa com o perfil que a gente quer, ou a gente já investe em pessoas mais formadas, que já tiveram experiências no mercado e que a gente saiba, por outros indicadores, que ela tem o perfil que a gente deseja, né? Ficou nesse momento de escolha, qual caminho nós vamos seguir. E parte do escritório defendia, não, chega de investir no estagiário, porque a gente seleciona a pessoa, fica 2 anos, ela não tem o perfil que a gente quer, a gente investe, não consegue mudar, porque às vezes já é tarde demais para modelar o perfil de uma pessoa, e a gente perde tempo e recursos com isso. E outros que diziam, não, mas ir ao mercado também vai ser muito difícil, a gente vai ter um custo muito alto, e ficou esse compasso. Lá no escritório a gente optou por um meio termo, e reformular os processos de contratação de estagiários e júniores, né? Por quê? Porque a gente sentia, e já entrando na tua resposta aqui, que assim, eu não sou formado há tanto tempo, assim como você, de graduação, mas já é uma outra geração totalmente diferente. E essa geração que vem, ela tem um problema muito claro de, talvez, falta de um autoconhecimento, de muitas vezes não saber o fim dela, né? O que ela quer, o que ela propõe, o que motiva ela, o que não motiva ela, de se conhecer. Então a pessoa toma decisões, muitas vezes, movidas por alguns vieses, algumas preconcepções que ela tem, que não estão alinhadas com os interesses pessoais dela, né? Então, sei lá, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu escolhi ir para advocacia empresarial, porque eu ouvi falar que dá bastante dinheiro, porque o pai do fulano é advogado na área empresarial e ganha dinheiro, eu quero ganhar dinheiro.
Não, eu quero ser juiz, quero ser promotor porque dá dinheiro, e não porque a profissão é XYZ, porque está alinhada com o que eu penso, ou porque eu tenho características que se alinham a esses profissionais. A pessoa escolhe por outros motivos que não, de fato, o que ela conhece dela e o que ela acha que pode agregar, que ela pode agregar, que tenha características parecidas. E as pessoas se enganam. E ainda assim elas são elas não são resilientes, né, no sentido de, frente à primeira dificuldade que elas têm, elas tendem a fugir, porque aquilo não está alinhado com o que de fato ela acredita, com o que ela de fato ela pensa. Talvez ela não tenha essa consciência, não, autoconhecimento de saber que é isso que está impedindo ela de avançar, de progredir na carreira. Então, a primeira dificuldade que vem, a pessoa não está alinhada com aquilo, a tendência dela é fugir, né? Por que eu vou passar por esse aperto se lá no final do dia, mas eu não quero ser igual fulano? Eu estou aqui porque eu quero ganhar dinheiro e aí o meu colega que fez outra coisa está ganhando outro dinheiro. A pessoa vai lá e muda de carreira, faz uma troca 365 graus, que às vezes é até difícil de explicar. Nossa, porque você investiu 1 ano do seu tempo aqui, agora você fez outra coisa totalmente diferente. E a pessoa não consegue nem explicar o porquê que ela está fazendo isso, porque ela não tem claro para ela uma questão de autoconhecimento, né, de saber o que ela quer, o que se propõe. Ou não tem problema as pessoas mudarem, as pessoas mudam as suas concepções, mas até isso é autoconhecimento, né, de saber, não, eu pensava que eu queria isso, mas eu me dei conta que na verdade é isso que eu quero, ou está mais alinhado comigo fazer tal coisa. As pessoas não conseguem enxergar isso. Então a gente pensou, por exemplo, nesse programa de estágio de férias, para, claro, a gente conhecer as pessoas que estavam, uma oportunidade assim, a pessoa passa um período curto de tempo ali, a gente conhece esse novo perfil de profissional, a gente tenta entender ele um pouco, e ele também nos entende. Né? Olha, a gente funciona assim, faz sentido para você, né? Até para ajudar no direcionamento. Se a gente olhar os números desse programa lá do escritório, assim, a gente tinha um grau de 80% de efetivação de pessoas. Depois, mesmo pessoas que moravam longe, porque o estágio de férias tinha isso, pessoas que eram de outros estados, do interior do Rio Grande do Sul. A gente tem excelentes faculdades de Direito no interior, né? Elas vinham até Porto Alegre, janeiro, fevereiro, faziam estágio, depois se formavam e voltavam, né? Então a gente tem um grau bem alto de efetivação de pessoas dentro do escritório via esse programa, e pessoas que, se fossem por um processo seletivo normal, de ficar regular ali, talvez não ficassem, porque quando entraram não eram 100%, não teriam passado pelo processo seletivo, né? Porque não estavam 100% alinhados com aquilo que a gente buscava. Mas como era estágio de férias, a gente se permitia, não, vamos conhecer melhor essa pessoa, vamos deixar ela nos conhecer melhor e ver se para ela faz sentido. E depois, passando esse tempo, conversavam as mesmas linguagens e se entendiam, né? Ou pelo menos enxergavam o lugar que ela podia agregar melhor, ou ela enxergava o lugar que ela podia agregar mais à empresa, né? Então, essa desconexão entre academia e prática, assim, Henrique, passa muito pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, a falta do autoconhecimento, ele leva a uma menor resiliência, né? Porque frente a um problema, as pessoas tendem a fugir dele por não se autoconhecer, se não saber onde querem chegar, e aquilo passa a não fazer sentido para ela. Né? Não, é isso mesmo, concordo 100%. Até eu já ia te mandar uma pergunta que tu respondeu antes de eu fazer, né? Que seria se o descompasso entre a realidade da vida profissional e a grade curricular seria um motivador para a falta de resiliência, até falta de objetivo das pessoas, né? E, pelo que eu entendi, a resposta sim, seria. E o maior acesso à informação coloca as pessoas a verem oportunidades diferentes, até com um curto prazo ganhando mais, ou um médio prazo ganhando mais que no longo prazo. Ou seja, se pensa muito mais no curto prazo que no longo prazo. E se pegar a área do direito especificamente, ela é uma área que se demora um pouquinho mais para se destacar, ou atingir até um cargo de sócio que nem você já atingiu, né? Vamos pegar o Danilo agora, vamos falar do Danilo, assim. Você conseguiu atingir esse patamar de sócio ainda muito jovem, né? É totalmente por mérito teu, pelo teu esforço, pela tua resiliência, pelos teus objetivos traçados inicialmente na graduação. E ainda é professor de uma das principais universidades de direito do Brasil, que é a Mackenzie.
convidado a participar de aulas como professor convidado em diversas outras. Como é que foi a jornada do Danilo desde o estágio lá na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul até o ingresso no quadro de sócios de um dos principais escritórios de advocacia do Brasil, se não o principal? Como é que tu vê a tua caminhada? O que tu vê que mudou no comportamento, no amadurecimento, no dia a dia? Como é que era o Danilo lá? Como é que é o Danilo hoje? Como é que o Danilo se transformou nesse tempo? Perfeito, Henrique. Como eu falei antes, eu também saí há pouco tempo da faculdade, assim, tanto que se olhar lá os currículos da Unicinos, acho que deve ter mudado um currículo desde que eu saí e não deve ter grandes alterações, deve ter incluído ou tirado alguma disciplina que o MEC inclui ou tira, mas não teve, assim, mudanças que a gente vê, por exemplo, no exterior, de currículos tratarem mais de competências do que de conteúdo técnico. Né? E acho que essa é a grande missão que tem aí pela frente as universidades, principalmente as mais tradicionais, né? Porque se a gente pegar algumas que não são tão tradicionais, elas já estão com esse olhar. Mas aí essa pergunta pode vir assim, né? Mas por que, por exemplo, você com esse mesmo currículo conseguiu perceber e outros não? Acho que a resiliência eu sempre olhando assim para o meu histórico, a chave assim para eu ter conseguido resistir um pouco mais de tempo frente aos problemas que eu enfrentei e que, enfim, são comuns a qualquer outro advogado no início de carreira, né? Mas por que eu tenho e talvez outros não tenham? Acho que a resiliência, ela vem, assim, ela não é inata a ninguém, ela não é um dom, ninguém nasce com ela, mas a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Alguns adquirem aí pelo esporte, sei lá, acho que os esportistas, eu adoro, assim, Olimpíadas, eu fico impressionado e acho que são os maiores exemplos, assim, de pessoas resilientes e trazem exemplos, assim, para mim, Diego Hipólito, né? Nem é tanto, assim, pelo mérito do esporte que ele faz, que tem todos os méritos, mas a gente cresceu vendo ele 2, 3 Olimpíadas, uma Olimpíada ele vai lá, tem toda a tendência de ganhar, perde, sem explicar muito bem porquê, na outra ele cai de bunda, quando também tinha tudo para ganhar, aí na terceira que ele já estava um pouco mais velho, estava fora de forma, estava mal psicologicamente, ele vai lá, nos surpreende e ganha a medalha no Brasil, né? Ou a Biles, que esse ano surpreendeu todo mundo, quando todo mundo achou que ela ia bater o recorde, sei lá, de medalhas em uma única Olimpíada, ela simplesmente não quer, né, por questões emocionais e que autoconhecimento, né? Se eu fizer isso, eu não vou conseguir ganhar e isso vai me fazer mal. Então eu não vou nem tentar. Isso ensina muito, assim, de que a resiliência às vezes vem a gente adquire esse dom de várias origens, alguns pelo esporte, e acho que outros, assim, um pouco pelas dificuldades de vida mesmo, outros por se autoconhecer melhor, né, ter um acompanhamento em terapia, talvez desde novo, né, de se autoconhecendo. E acho que o meu caso, Henrique, assim, acho que foi um pouco mais de dificuldades de vida mesmo, assim, acho que se olhar o meu histórico, assim, eu não nasci em família, assim, óbvio, não era extremamente pobre, mas uma família bem de classe média, assim, que tinha suas dificuldades. E acho que desde o início eu aprendi via meus pais, assim, de que, cara, a vida não é nada fácil, acho que vai apanhar muito. Nós estamos aqui para te dar uma base, mas, assim, é tudo por ti mesmo. Vai lá, apanha, bota a cara, e é isso aí. Acho que quando a gente se expõe um pouco mais, a gente adquire um pouco mais de assim, força para frente a alguma dificuldade não desistir fácil, sabe? Acho que isso, ao longo da minha formação, da minha vida, assim, foi um pouco mais duro no início, e isso me criou uma casca um pouco mais dura para não reagir mal frente a problemas. Então, por exemplo, né, acho que a questão de se autoconhecer, eu sofri muito disso, assim, também. Eu não me conhecia, eu não sabia o que eu queria, eu entrei no direito meio que por acaso, né? Todos esses problemas que eu elenquei lá no início, eu tive. A faculdade não me preparava o suficiente, eu achava que eu queria tal coisa, né? Eu entrei achando que queria ser juiz, e depois eu me dei conta, mas não é isso, porque
O que eu quero não é exatamente isso. Aí depois, não, mas talvez promotor. Ele disse, mas é 8 ou 80. Por que que ontem o 8 me agradava, agora hoje o 80 está me agradando? Então tem algo que eu não estou enxergando. Foi uma jornada, assim, até eu descobri o que profissionalmente eu queria mesmo, né? E acho que eu realmente me dei conta, assim, Henrique, foi antes de me formar, mas foi quando eu me dei conta que eu não precisava ligar a aspectos objetivos, assim, eu quero com 30 anos estar ganhando tanto, porque isso é meio que assim, pode conseguir essas coisas objetivas em qualquer carreira que tu siga, desde que, claro, tu tenha sucesso nela, né? Então, eu consegui traçar, assim, na minha cabeça, e eu tive, claro, que eu agradeço, assim, foram pessoas excepcionais que eu tive na minha vida, assim, desde a faculdade, pessoas que até são comuns, que tu conhece, alguns professores que são, assim, segundos, terceiros pais para mim, que desde o início me ajudaram, assim, a enxergar algumas coisas, e uma pessoa específica que me ajudou, assim, a traçar coisas que parecia muito, para mim, lá atrás, superficiais, mas dentro do escritório a gente tinha um programa de mentoria, uma pessoa mais experiente se sentou comigo, uma sócia do escritório, e disse, não, nós vamos desenhar um plano de carreira. Isso, uns meses antes de me formar. Como assim, um plano de carreira? Como é que eu vou saber o que eu vou querer daqui 10 anos, o que eu vou querer daqui 5 anos? E a gente ficou um mês com encontros periódicos, assim, 2 vezes por semana, para eu conseguir desenhar o tal plano de carreira, porque não era tão simples. No primeiro encontro eu cheguei, não, aí tracei várias coisas para ela. Aí no segundo ela veio e me riscou todas. Isso aqui é muito objetivo, isso aqui não diz nada, isso aqui foi riscando. Durante um mês a gente construiu um plano de carreira que hoje, olhando assim, agora já 6 anos depois, eu sigo aquele plano de carreira ainda que implicitamente, claro, tive que fazer umas mudanças nele, porque a vida também muda, né? Mas eu sigo o grosso daquele plano até hoje. E acho que esse anjo, assim, que eu tive lá naquela época de, olha, desenha um plano e assim, Daniel, nós vamos ficar um mês desenhando esse plano. Vai guardar ele, vai memorizar ele, vai guardar num lugar, e toda vez que tu tiver dúvida, troco de emprego ou não troco, pega o teu plano e vê se vai chegar lá, vai te ajudar a chegar lá ou não. E é esse plano. Não fica mudando o plano. Se tu mudares, pode te perder. E acho que isso me ajudou muito, porque o início da carreira do direito é muito difícil. Acho que, nem você falou, acho que tanto por ter muitas opções, tipo, você pode ir desde, assim, como o direito não exige especialização, como faz a medicina, por exemplo, você pode ir desde o advogado penal lá, ao trabalhista, ao desportivo, ao internacional, ao cara dos direitos humanos, e várias carreiras também. Então tem muitas tentações. Né? Por exemplo, da minha turma, assim, de 100 formandos, acho que eu tenho 3 colegas que fazem o mesmo que eu hoje. Cada um está num caminho diferente, alguns com vários no mesmo estágio, assim, dentro da sua carreira, ganhando mais ou menos a mesma coisa, mas cada um numa carreira diferente. E isso, às vezes, pode, para quem é um pouco imediatista, como os mais jovens, assim, distorcer um pouco da realidade, né? Porque eu olho para o meu lado e, meu colega resolveu fazer concurso, ele está trabalhando bem pouco e ganhando um monte, e eu aqui me ferrando e ganhando pouco. Né? E às vezes pode, é o imediatismo, é olhar no curto prazo, de fazer a tomada de decisão, não, então eu não quero mais ser advogado e vou ser concurseiro. Né? E você não tem o dom para isso. Então, acho que na minha jornada, assim, o que me fez um diferencial foi, acho que eu adquiri um pouco de capacidade, assim, de resiliência com a vida mesmo, e depois ter metas claras, assim, me conhecer o suficiente a saber onde eu quero chegar, o que é importante para mim, o que não é importante para mim. Acho que foi o essencial. E a partir daí, aí depois, tu acha que não tem receita de bolo, né? Mas aí a gente acha que fazendo isso está tudo resolvido. Aí que vem o problema, né? Porque a vida vai ano após ano, decisão após decisão, e decisão às vezes do dia a dia, né? Te colocando em dúvida se aquela decisão, aquele teu plano está certo, se é isso que tem que seguir ou não. E desde decisões básicas, né? Por exemplo, fazer uma pós-graduação ou fazer um mestrado. Às vezes as pessoas vêm discutirem essas coisas comigo e eu sempre digo, cara, mas traça um plano, assim, onde tu quer chegar. São coisas bem diferentes, viu? Se é um ou se é outro. E lá atrás, para mim, eu não tive tanta dificuldade de tomar essa decisão, por exemplo,
porque eu sabia onde eu queria chegar, né? Um dos meus planos, eu quero em 5 anos estar dando aula. Como é que eu vou dar aula sem estar no mestrado? Para eu estar no mestrado, vai durar uns 2, 3 anos, então eu tenho que entrar logo. Se eu deixar para fazer uma pós, vai dar 2 anos, aí mestrado, eu não vou entrar nos 5 anos. Então eu teria que jogar nos 10, 7 anos, né? É isso mesmo? Não, jogou nos 5. Se eu já joguei nos 5, como que eu faço para chegar até lá? Eu tenho que entrar logo no mestrado, né? Não tem como eu chegar onde eu quero sem passar pelo ônus, né? Pela parte difícil, pelo trabalho. E acho que isso me ajudou muito, assim. Isso passa, por exemplo, o ano passado, né, Henrique, aqui, já que você está falando do Mackenzie, a minha vida mudou 365 graus de novembro de 2020 para junho de 2021. É um outro Danilo, né? Eu estava numa posição muito confortável em Porto Alegre, no escritório em Porto Alegre, numa posição muito boa, estava nas vias de virar sócio, no escritório lá. Eu estava dando aula numa instituição, estava super contente assim com o meu momento de carreira, feliz profissionalmente, financeiramente. E aí o próprio escritório me faz uma proposta: não, a gente quer que ano que vem tu vá para São Paulo como sócio. Cara, que eu meio que bagunça assim, fica, mas tá tão bom aqui, eu posso dizer não, né? Por que eu quero ir? E aí mais uma vez olhei pro meu plano: não, mas se eu quero atingir isso com tal idade, talvez eu indo para São Paulo tenha mais perspectiva de dar esse crescimento um pouco mais rápido do que eu quero. Aceitei o desafio, claro, e a vida mudou 365 graus. Então hoje já estou dando aula em outra instituição, estou fazendo uma atividade, estou dentro do mesmo escritório, mas totalmente diferente do que eu fazia, muito mais alinhado com o que eu tenho de interesses assim para o meu futuro profissional. Então, acho que isso também faz parte de resiliência, né? No sentido de você se expor um pouco mais ao risco. Porque eu poderia ter tomado a decisão lá e ela ser totalmente equivocada, ou pelo menos eu errar. Mas eu me dei ao luxo de, vou tentar, e se der errado, eu volto atrás. Né? E às vezes o medo de errar nos impede também de tomar algumas decisões. E isso também passa pela capacidade de resiliência, né? Como que você se porta frente a um problema. Não, tu matou a pau aqui agora na questão. Eu até, na medida que tu foi falando ali, fui anotando aqui algumas palavras só para pegar alguns ganchos, assim. E pela questão dos esportes ali, principalmente, né? Eu sou fã de esportes, adoro a Olimpíada, sou fã de futebol, né? Gosto bastante de assistir basquete. Claro, basquete lá de NBA, que tem um esporte mais bonito, né? Mas é melhor jogar. E até nessa questão, assim, ó, eu não sei se foi o Kobe Bryant ou o LeBron James que falou numa entrevista, assim, ó, quem vê os meus 9 mil acertos de cesta não viu 180 mil bolas que eu errei, né? Então, assim, ó, a questão da persistência é o caminho do sucesso na minha cabeça, principalmente, né? Porque, assim, ó, dificuldades, dependendo se for um advogado, administrador, contador, médico, economista, engenheiro, tu vai ter. A questão é a seguinte, é tu ter capacidade de pegar essas dificuldades e transformar como um aprendizado, né? Eu sou fã de esporte, como eu falei agora, eu gosto muito de ver boxe nas Olimpíadas. Então, como eu gosto muito de ver boxe, eu costumava viajar para ver o UFC com meu pai, enfim. Então, assim, eu virei um fã do filme Rocky Balboa, né? E o Rocky Balboa, ele tem um momento do filme que ele fala do filho dele ali, que o filho dele tá colocando a culpa do insucesso dele no sucesso do pai. Então, assim, tem uma frase até que eu não lembrava de cabeça, quando você estava falando, eu me permiti pesquisar aqui para citar ela, que ela, na minha cabeça, pelo menos no meu entendimento, ela vale para todas as situações, tanto da vida pessoal quanto da profissional, né? Então, ele fala assim, abre aspas, ninguém vai bater tão forte como a vida, mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar, continuar e seguir em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar aprendendo, independente da posição que você esteja. Então, assim, essa frase, ela me marcou durante os filmes do Rocky Balboa, e eu vi esse filme a primeira vez, eu era muito pequeno, então, assim, isso faz pelo menos uns 10 anos que essa frase está na minha cabeça, né? Sim. A questão do imediatismo, da acomodação. A acomodação, para mim, é o maior vilão da pessoa, né? Quando a pessoa está acomodada, na minha cabeça, ela está num sério risco, assim. E o que você falou ali, que você sentou com uma sorte de escritório, ou uma advogada mais experiente no escritório, e fez o seu plano de carreira, né? Eu decidi, na verdade, assim, vou voltar um pouquinho atrás, eu antes de entrar na faculdade, tinha duas opções na minha cabeça, que seria ciências contábeis e direito. Como muitos sabem, meu pai é formado em ciências contábeis, minha família toda, na verdade, praticamente, formada em ciências contábeis,
E muitas pessoas, principalmente meus amigos, acharam que eu tinha influência do meu pai na questão das ciências contábeis, né? E de forma alguma, na verdade. No momento que eu falei que eu falei que eu ia fazer que eu ia fazer ciências contábeis, que eu passei no vestibular, ele me deu parabéns, claro, e a palavra que ele falou foi: o problema é teu. Assim, ele sabe como é que é a dinâmica, né? Claro, me dei super bem, estou adorando o que eu estou fazendo. E a virada de chave para mim foi em 2015, no Congresso de Contabilidade, que teve não sei se me engano, Gonçalves ou Gramado agora, tá? Onde meu pai ganhou mérito, o prêmio de mérito Ivan Carlos Gatti, de contador. E aí, eu lembro da Ana Tessa, que hoje ela é presidente do Conselho Nacional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, dela dizer que ela via o meu pai como um guru de carreira. Ou seja, daquela época, eu tinha 16 anos na época quando eu decidi, eu ouvi isso, e aquilo me martelou, sabe? Guru de carreira, guru de carreira, guru de carreira, guru de carreira. Aí teve um momento que eu estava lá na faculdade, na graduação do NUIT, e eu não sei porquê, mas aquilo começou a mexer na minha cabeça, preciso de um guru de carreira. Eu estava entrando na faculdade, já estava trabalhando numa área, mas eu não sabia se essa área eu ia querer continuar ou não. Eu sei que a contabilidade tem um leque de opções, assim como o direito tem, assim como a administração tem, mas eu não sabia se o que eu estava fazendo era o que eu queria. Então eu pensei, vou atrás de um clube de carreiras. Na faculdade, dentro da universidade, todo aluno tem um professor que marca mais a pessoa, 1, 2, 3. Impossível todos os professores me marcarem. Casualmente, um dos professores que me marcou, ele não dava ciências contábeis, tá? Ele dava uma cadeira de direito, que é o nosso ilustríssimo Manuel. Nosso guru. Ele foi uma das pessoas que me marcou muito na faculdade pela vivência da prática que ele trazia. Então, eu conversava muito com ele durante o curso. Claro, infelizmente, eu no curso foi perdido contato, até porque ele dava direito da área de contábeis. Infelizmente, os currículos não se conversam, por mais que na vida profissional as duas áreas sejam diretamente ligadas, né? E outros dois professores que marcaram foi a coordenadora da graduação de Ciências Contábeis, que é a Charline, e depois o professor Rafael Guidotti, que foi quem me orientou no TCC, né? E eu tinha já ali dentro da faculdade os meus, entre aspas, gurus, só que fora da faculdade eu não tinha. Eu não tinha essa possibilidade de abertura. Então, assim, eu fui atrás, sabe? Eu comecei a conversar com certas pessoas de maneira informal, para ver quem era a pessoa que eu mais conseguia me abrir para conversar sobre os meus objetivos de carreira. Então, assim, hoje eu tenho meu guru, tu teve teu guru, tenho teu guru, e isso eu acho uma coisa que falta muito para todo mundo. Assim, acho que todo mundo tem que ter uma pessoa de referência, seja dentro do seu escritório ou fora do seu escritório, mas dentro da sua área profissional. Porque ela tem mais experiência que tu para poder te dizer assim: não, Danilo, ou Henrique, o advogado vai fazer isso aqui. Não sei se tu quer ter esse perfil aqui. Não, mas como juiz é isso aqui. Tá, não, Henrique, mas assim, ó, contador é mais para esse lado. Tá, mas eu não sou mais desse lado, sou desse lado. Bom, de repente vamos para essa área, vamos testar. Então, a acomodação, a falta do guru de carreira, eu acho que é uma coisa que falta e sobra ao mesmo tempo. A acomodação, ela sobra nas pessoas, quando elas ficam confortáveis ali, e elas acham que tá tudo certo, elas vão ficar naquela posição para sempre. Mas o mercado, ele tá mudando muito. Então, elas não vão ficar naquela posição. Se tu pegar assim, ó, pega desde o momento, desde o ano que tu saiu da graduação até hoje, assim, olha tudo que mudou na área do direito. Eu nem sei o que mudou, para ser sincero, diretamente, assim, mas eu sei que mudou muito. Se pegar na faculdade de Ciências Contábeis, como exemplo, tá? Eu me graduei mais ou menos um ano, então um pouquinho mais de um ano, e de lá para cá, a contabilidade mudou praticamente. Mudou em que sentido? A pandemia foi o principal fator assim, de virada de chave. As pessoas que eram mais resistentes à implementação de ferramentas, etc., hoje elas agradecem que elas tiveram essa oportunidade. Então, assim, essa mudança, ela se deu porque as pessoas elas não estavam acomodadas na sua posição. As pessoas estavam buscando mais e mais e mais. A acomodação, ela te permite a ignorância ali, na verdade. Porque, assim, tu acaba não estudando. Uma pessoa que não estuda, que não se atualiza, ela vira ignorante. Então, assim, a educação continuada ali, na verdade, ela é fundamental para que a pessoa ela não fique no mesmo lugar sempre, ela consiga sempre tá mantendo um constante aprendizado, uma constante felicidade. E eu acho que são os principais pontos que você falou, dentro até da questão do imediatismo ali, né? E em cima disso, assim, eu já quero te mandar uma pergunta que está na minha cabeça aqui, que seria sobre a priorização da busca do resultado mais no curto prazo que no longo prazo, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, é normalizada, não é mais uma exceção. E eu quero fazer essa pergunta para ti, assim, de que forma
essa priorização de resultado mais no curto prazo, de repente até essa falta de resiliência que está interligado, de que forma isso afeta o desenvolvimento de uma pessoa que hoje está entrando no mercado de trabalho ou recém entrou no mercado de trabalho? Perfeito. Enquanto tu falavas, eu concordo com todos os pontos, assim, enquanto tu falavas da questão de a pessoa ficar acomodada, eu pensava nisso, né, tá? Talvez um problema tão grande quanto, ou talvez até maior, que talvez seja um problema da nova geração, seja o imediatismo, né? Acho que não que as outras gerações, as passadas, a nossa, não fossem imediatas, mas o que eu vejo do novo jovem aí, né, da nova geração, é um imediatismo muito maior do que nosso. Acho que, primeiro que, talvez, assim, até coisas de criação, acho que a nossa geração viveu um pouco mais de dificuldades, assim, no sentido de até macroeconômicas, assim, né? O mundo era um pouco diferente, os nossos pais foram educados um pouco diferente e com mais escassez. E hoje tem muito acesso à informação, muito acesso a recursos que na nossa época era um pouco mais difícil, né? Então, eu vejo até pelo meu irmão, que é alguns anos mais novo que eu, criado pela mesma família, mas a criação é totalmente diferente, né? Mas no sentido assim, a minha era, vai lá, mas o mundo é difícil e te vira. Para o meu irmão já é mais no sentido de, não, vai lá, você pode ser tudo que você quiser, né? Os pais meio que ensinam nesse sentido. E as pessoas, às vezes os jovens, assim, pelo que eu tenho visto saindo da faculdade, sonham grande e não tem problema sonhar grande, acho que muito pelo contrário. Mas às vezes ele quer dar um passo muito maior do que a perna e o olhar dele está muito preso no que ele quer ser lá na frente. Então é o que a gente brinca lá no escritório, o estagiário quer sentar na mesa do sócio fundador, ganhar o que ele ganha, mas sem passar pelo que ele passou. E talvez um pouco do imediatismo passa por aí, né? A pessoa não tolerar que o início da carreira você vai ganhar menos mesmo. E é assim, que não vão pagar para você que desenvolve uma atividade ainda de iniciante, que está aprendendo, o seu maior ganho aqui é o aprendizado, né? Eu sei que às vezes é duro de servir isso, não, mas eu trabalho porque eu preciso sustentar, não, eu entendo, mas você ainda está em processo de aprendizado, você não é um profissional pleno, assim, né? Você não é totalmente independente. E a pessoa, às vezes, não aceita isso. E toma decisões pensando muito no curto prazo, e o que a gente brinca ali no direito, às vezes, R$ 500 faz a pessoa trocar de escritório. Isso dificulta muito o processo de aprendizado dela. Porque o que acontece, né? Claro, às vezes a pessoa tem outras. Não tá, às vezes, não estou dizendo que ela está errada em trocar por ganhar um pouco mais. Muito pelo contrário, às vezes cada um sabe da sua necessidade, dos seus interesses, e às vezes esses R$ 500 de fato é vital para a pessoa. Mas muitas vezes as decisões são tomadas nesse curto prazo pensando em atingir um resultado porque olhou para o lado e se sentiu um pouco insatisfeito e não pensou em todo o processo de aprendizado, né? Ou às vezes, porque assim, a primeira dificuldade que teve, sei lá, trabalhou a primeira vez com um chefe que é ruim, com uma equipe que não performa tão bem quanto a outra equipe da empresa, num ambiente que às vezes está passando por um momento que não é o mais adequado, e a vida não é perfeita o tempo todo, as empresas não são perfeitas o tempo todo, as equipes não são perfeitas o tempo todo, né? Você vai passar por esses momentos de dificuldade, assim, você vai ter momentos que você não vai estar bem com você mesmo e vai performar mal no escritório e vão te xingar e não vão gostar do teu trabalho, o cliente que você está trabalhando não vai gostar do teu trabalho. É do jogo. E a pessoa, na primeira dificuldade, às vezes foge para uma outra empresa, às vezes com uma desculpa, né? Não, vamos pagar mais, mas na verdade ela está fugindo de uma dificuldade. A dificuldade não é que você está ganhando mal, é que você não consegue mostrar por que tem que ganhar mais ou agregar mais para ganhar mais, não consegue dar esse passo dentro daquele ambiente que você está. Ou às vezes nem sabe como fazer para crescer ali dentro, então eu prefiro ir para outro, né? E passar por essas dificuldades são extremamente importantes, inclusive essa dificuldade às vezes de um aperto financeiro e de sentar lá com o chefe na hora só. Não tá dando. Vamos renegociar aqui.
E eu ouvi isso do Rafael Bica Machado, que você conhece bem também, uma vez lá no escritório, quando eu ainda era júnior, assim, nem foi para mim diretamente que ele falou, mas se referindo a um colega, né? Se a pessoa não consegue sentar comigo e renegociar quanto ela tem que ganhar, como um adulto que ela já é um advogado formado, tem que sentar aqui comigo, cara, tô ganhando mal, por isso acho que eu tenho que ganhar mais, o cliente está isso, eu te prometo entregar aquilo, negociar. A pessoa não consegue fazer isso comigo, como que depois ela quer fazer isso com o cliente? Ela vai aceitar o cliente pagar mal para ela? Ela vai aceitar pagar para trabalhar? Ela vai ter medo de negociar isso com o cliente? Ela tem medo de negociar comigo, que estou aqui, que sou colega dela, que estou no dia a dia aqui com ela. Como é que vai ser depois com o cliente, que é o que vai pagar o almoço dela, a janta dela? E aí é muito disso, né, Henrique, as dificuldades são um processo de aprendizado e as pessoas têm que encarar as dificuldades como isso. Às vezes você vai perder, às vezes você sai lá, vai sair chorando. Olha, foi um grosseiro, não quis negociar comigo, não me ouviu, não entendeu a minha dificuldade, ou eu não consegui me expressar bem. A gente vai fracassar nas nossas negociações aí do dia a dia, nas nossas dificuldades. E encarar esse fracasso. Aí é bem aquela frase que você até citou ali antes, né? De como você reage a essa dificuldade. Ou você vai fugir, ok, vou trocar de empresa, ou você vai enxergar que talvez você tenha algum problema de fato, ou talvez o problema esteja em você, não é nos outros, né? Não passar o problema para o outro, encarar o problema e ver como resolver. Então, quando eu tenho dilemas, assim, o que eu costumo fazer, às vezes, todos temos altos e baixos, né? Tem semanas que a gente está muito embaixo e estou com um problema gigante, seja na vida pessoal, na vida profissional, pensar assim, quais são 3 soluções que eu posso ter para resolver um problema. Porque se a gente pensar em uma só, ou a gente pode estar na melhor ou na pior, a gente não sabe. Se a gente traçar 3, e às vezes procurar os nossos gurus, né? Que nem você falou. Tem os nossos gurus profissionais, tem os nossos amigos, que são os gurus pessoais. Conversa com eles, não leva ao pé da letra, porque as pessoas também dão opiniões com base na vivência delas, né? Mas reflete sobre aquilo, vê o que as outras pessoas pensam sobre aquele problema que você está passando. Ou às vezes até é uma ajuda profissional, né? Eu tenho uma ajuda profissional, assim, que também é outro anjo, assim, na minha vida. E frente àquelas 3 possíveis soluções, você refletir um pouco mais sobre ela e, não, acho que é melhor essa daqui mesmo. E escolher uma das 3, né? Acho que, te foge do imediatismo, porque te força a pensar um pouco mais. Porque você não vai dar aquela resposta imediata, né? Tem um problema, tá aqui a solução. Não é assim, né? Se o problema é grande mesmo, pensa sobre o problema. Traz para perguntar como que eu posso resolver. Tem isso, tem aquilo. Deixa eu pensar, se for por isso, tem aquilo. Se for por aqui, tem aquilo outro. Eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Que é uma noção do custo de oportunidade, né? A gente sempre ganha num, mas perde no outro. Calcular isso, não, a melhor é aqui mesmo. Claro, tem pessoas que conseguem ser um pouco mais analíticas, assim. Outros são mais impulsivos, né? Mas acho que a impulsividade é algo a ser controlado, assim. Acho que o ambiente profissional, cada vez mais... Claro, algumas profissões exigem isso, mas boa parte delas, no ambiente mais corporativo, assim, as decisões impulsivas não são mais tão bem adequadas assim, para a realidade das empresas, né? Talvez para um cargo ou outro. E às vezes a pessoa acha que é impulsiva, mas na verdade ela não está sendo impulsiva, né? Que ela já tem tanta experiência que ela já passou por aquele problema antes e já sabe qual que é a melhor solução de acordo com o pensamento dela, né? Ela está enviesada achando que tá sendo impulsiva. Mas acho que é um pouco disso, assim, Henrique, a gente tem que buscar técnicas para fugir do imediatismo, porque todos nós temos momentos que a gente é imediatista e pensa no curto prazo, isso nos cega, né? E às vezes pensar em técnicas, assim, para o dia a dia, quando a gente for tomar decisões, tomar elas com uma carga de informação um pouco maior, de um pouco mais de calma, fugir daquele momento de euforia ou daquele momento de tristeza, né, para decidir com um pouco mais de clareza, assim. Isso nos torna mais resiliente, né, porque a forma que a gente responde aos problemas é que no longo prazo vai nos mostrando como a gente teve capacidade de resistir a esses problemas, né. Não, é bem isso aí, assim, ó, fazendo uma analogia bem barata aqui que me veio à cabeça, né? Vamos colocar ali a vida profissional de uma pessoa desde o início até, enfim, até a aposentadoria ali como
como um carro andando numa via, enfim, numa rua, numa avenida. A rua, ela tem buracos ali que tem um pneu que passa e não fura. Ou seja, seguiu, passa por um problema, mas seguiu a vida ali. Tu aprendeu ali que da próxima vez você não vai cair naquele buraco. O mesmo buraco, pelo menos. Aí se cair também é falta de atenção, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem situações que, assim, ó, tu cai no buraco e o pneu fura. Aí o que tu faz quando o pneu fura? Tu vai lá e troca o pneu, bota o step e o carro continua andando, não continua? Ou seja, tu tem que fazer uma troca, tem que fazer uma mudança, mas tua vida continua, tu continua aprendendo ali. Ou seja, naquele buraco tu não vai cair de novo. Se cair, tu não tem teu step agora para trocar o pneu, né? Tem que chamar o seguro, tem que chamar a ajuda. Então, assim, ó, fazendo essa analogia barata, a vida ela é constante, ela segue independente dos teus problemas ou não. A questão de abertura ali, que até tu falou do doutor Rafael Bica ali, a questão de ter essa figura no escritório é muito boa. Porque, querendo ou não, o sócio, que é sócio, ele não é chefe, ele é líder. Não faz essa diferença. E um líder, ele vai pensar no desenvolvimento da pessoa, tanto pessoal como profissional, não só de escritório. Já teve situações que no escritório, por exemplo, chegou uma proposta boa para o auditor, e o auditor, assim, ó, bom, era aquela pessoa que ia ter sucesso. E ele chegou, compartilhou essas propostas com o sócio, e eles falaram, cara, vai, é a oportunidade da tua vida. Não tem porque a gente quer que tu fique aqui, claro que a gente quer, a decisão é tua, mas essa é uma oportunidade muito boa para ti. Se não der certo, a gente está aqui para ti, tu pode voltar, tu tem essa porta aberta, que não fica mal. Então, essa questão de abertura com os sócios, sentar e conversar sobre seus problemas, dificuldades, dúvidas e receios até, ela é fundamental. Assim, ó, acho que hoje, principalmente nos principais escritórios de qualquer segmento, assim, não existe mais a figura do chefe, existe a figura do líder. É diferente da hierarquia horizontal da hierarquia vertical, né? E a questão sobre o que você falou da fuga ali, a fuga dos problemas ali é uma coisa que é o que mais afeta, na verdade, o desenvolvimento da pessoa dentro de uma empresa, né? Porque, vamos lá, tu vai ter problemas com trabalhos, com clientes, tu vai ter problemas. Paciência, faz parte do aprendizado. Tu vai ter momentos que tu vai divergir do que o teu colega de trabalho está fazendo, tu vai ter esses momentos. Mas aí cabe a te saber sentar, conversar e entender o que ele está fazendo daquele jeito. É o que a gente fala aqui, principalmente assim, ó, tu vai fazer o que a gente pedir aqui, mas assim, ó, tu não tem que fazer o que a gente está te pedindo, tu tem que fazer o que tu está entendendo, tu tem que aprender o que tu está fazendo. Em algum momento, tu vai ter que andar sozinho, porque se tu não andar sozinho, tu não vai ter se desenvolvido. Então, assim, ó, é fundamental a questão de saber lidar com as divergências, tanto internas quanto externas, e com elas tu entender o porquê elas aconteceram e a partir delas tu seguir o teu aprendizado. E a questão do imediatismo ali, é muito comum tu pegar assim, ver a questão do resultado financeiro ser mais importante no início do que o resultado intelectual, vamos colocar assim. Vamos lá, tem estágios que pagam R$300, R$400 a mais um que um no outro, na mesma área, fazendo o mesmo serviço, e tu só tá indo para esse escritório ou para esse emprego porque ganha mais R$400. Mas tu não pensa assim, ó, bom, nesse escritório aqui eu possivelmente vou ter uma vida maior que naquele lá. Eu posso aprender mais aqui. Bom, esse escritório está em destaque, está em constante crescimento. Então, assim, ó, o que vale mais a pena para mim? É seguir em constante aprendizado nesse escritório que eu sei que eu vou ter, ou ir para um escritório que talvez eu não tenha esse aprendizado, só vou ganhar R$400 a mais e tem um prazo de validade lá dentro. Acho que falta esse discernimento, principalmente na questão quando chega o momento de tomar as decisões, né? A impulsividade, ela atrapalha muito, só que essa impulsividade, ela também vem das referências que tu pega, assim, se tu citar o Dr. Rafael de novo como exemplo aí, ou posso citar o Rogério aqui do nosso lado, eles tomam as decisões de maneira muito mais simples, mais fáceis do que eu, por exemplo, tá? Porque só pegar assim, ó, um tem 20 anos, 30 anos de carreira e eu tenho 5, 6. Então, assim, ó, eu não esperava que eles demorassem tanto tempo que nem eu, mas ao mesmo tempo eu quero ser que nem eles. Então, cabe a mim equilibrar essa balança na minha cabeça, assim, ó, bom, eu sei que eu não consigo tomar as decisões que nem eles da maneira mais rápida que nem eles, mas eu sei que se eu conversar com eles, dividir meus problemas, eu consigo entender como é que eles tomam essas decisões de maneira rápida, e eu vou me desenvolver. Exato. E em cima dessa questão, assim, de fuga, essa grande oferta que se tem, até pelas grandes informações em LinkedIn, que tem o anúncio das vagas, agora pegando mais a visão da empresa ali, como é que a empresa pode reter esse talento, assim, quais os atrativos que a empresa pode dar? Eu te pergunto isso, que assim, ó, hoje é comum, ou tá na moda, assim, startups, tá? Ou seja, pessoas jovens estão abrindo startups ali para começar seus negócios.
Então a gente tem pessoas jovens hoje liderando equipes. Como é que essas pessoas jovens, como é que as empresas conseguem reter esses talentos, sabendo que tem uma oferta melhor que atua no mercado e tem um número muito grande dessas ofertas? Acho que perfeito aí, Henrique. Acho que a gente chegou. Enquanto você falava, me chamou a atenção aquela parte do líder e do chefe, né? E aí já linkou com essa pergunta aqui ao final. Porque até agora a gente estava conversando muito sobre problemas da própria pessoa, problemas externos, assim, a pessoa, a formação dela, né, a formação dos pais, o esporte, mas sempre ligado à pessoa, como a pessoa toma a decisão. Mas a gente também não pode ignorar o papel que as instituições têm nisso também, o mercado aqui, né? Ok, a academia tem seus problemas, mas o mercado também tem os seus problemas, né? E quando a gente fala, assim, nessa questão de liderança, de chefia, muito se linka a isso, né? A empresa também, ela tem que ser resiliente também com os seus colaboradores, de uma maneira geral, especialmente quem trabalha com serviços, né? Quem trabalha onde capital são as pessoas, são os serviços que as pessoas fornecem. A gente depende das pessoas, né? Não dependemos de máquinas. Então, as instituições têm que estar atentas assim, a essa mudança cultural, a essa mudança de mentalidade das pessoas e também se adaptar um pouco a isso. Às vezes é um pouco difícil quando a gente tem instituições com pessoas um pouco mais resistentes a mudanças, que não conseguem estar atento a novos padrões, a novo estilo, né? Que o linguajar, os jovens aí, eles que se ferrem, né? Eles não querem vir para o mercado, não vêm. Ok, mas vai passar 10 anos, não vai ter ninguém aqui dentro. Né? Você não vai formar as próximas gerações, ou você vai ter um custo muito grande de catar aquela pessoa lá no mercado que tem o seu perfil, talvez ela não queira vir, que talvez ela tenha um outro que agrade ela um pouco mais. Então, a instituição, e quando a gente fala assim instituição, isso começa pelos líderes, né? Os líderes têm que estar tem que ser pessoas que consigam, ok, você tem a sua inteligência emocional, você consegue saber, ter autoconhecimento, saber o que você quer, se conectar com o seu eu, né, seja Deus, seja quem você acredita naquele seu eu interior, mas você também tem que conseguir enxergar isso nos outros. Né? O que agrada mais o Henrique, o que faz o Henrique feliz, se preocupar com isso, né? Às vezes tem muitas pessoas que trabalham, o chefe lá, né? Que não sabe nada da vida da pessoa. Não tem que saber, porque uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional. Mas esse não é o espectro da vida de hoje, né? Hoje as pessoas não separam mais tanto essa vida, e você conhecer quem trabalha com você, quem está ao seu redor, é importante para você saber o que motiva ela, o que ela tem de... ninguém é igual, né? O que ela tem mais a contribuir. Daqui a pouco é uma pessoa que é um pouco mais comunicativa, é outra que é mais introspectivo, saber aproveitar o melhor deles, né? E dentro de um escritório, por exemplo, na mesma equipe, assim, a gente tem 6 pessoas totalmente diferentes. A gente tem até a Júnior, que trabalha comigo, é a pessoa mais detalhista que eu conheço na vida. Ela consegue abrir um documento e, assim, achar uma vírgula fora do lugar ou uma palavrinha que pode vir a dar problema lá na frente. Eu já sou a pessoa que é mais o analítico, né? Passa coisa na minha frente, eu consigo ter uma capacidade de ver mais coisas rápidas ao mesmo tempo e achar os furos, mas no macro. E a gente se completa, né? E ter essa percepção, assim, de... Eu tenho um trabalho que é mais... chega um trabalho nas minhas mãos aqui. Ele exige mais detalhe. Gente, não sou eu que tenho que fazer isso aqui. Tem que ser aquela pessoa. Passa para ela, né? Isso aqui exige menos detalhe. Então, vá para outro lá, que é menos detalhista. Né? A pessoa também está conectada com objetivos de vida da pessoa, que nem você falou. Daqui a pouco surge uma proposta para a pessoa sair, você conseguir identificar que olha, é melhor para você sair, né? E às vezes é duro isso para uma instituição, sei lá, a gente se apega às vezes, né? A gente vai criando a pessoa lá dentro. Mas às vezes cria o vínculo. Às vezes até um vínculo pessoal mesmo. Mas você conhecendo, você consegue até ter mais sinceridade de chegar e dizer, olha, acho que isso não é bom para você. Por isso, aquilo. Eu te conheço, eu sei que isso é ruim, eu já tenho mais experiência, eu já tive amigos que trabalhavam lá, acontece isso, acontece aquilo, acho que não é o que você procura, mas se quiser ir lá tentar, tenta. Ou o contrário, né? Cara, essa é a oportunidade da sua vida. Vai lá.
né? Fico triste, mas vai lá. É isso aí. E quando você tem, assim, um líder nesse sentido, que consegue compreender as pessoas, isso também te facilita, em nível de instituição, assim, que as pessoas compram mais a briga por ti, né? Se, sei lá, tem um dia que a gente vai precisar virar à noite. Galera, chegou uma coisa que a gente vai ter que virar à noite. É diferente se é essa pessoa que te entende, que te compreende. Tá, eu vou comprar essa por ti, eu vou largar tudo que eu tinha para fazer, eu vou ficar aqui contigo, a gente vira à noite juntos. E, do contrário, né? Do contrário, se eu não tenho tanta essa proximidade assim com a equipe, com os liderados, com a liderança, nessa. Ok, nós vamos ter que virar à noite. Eu não ganhei para isso. What? Eu não ganhei para isso. Me demite então. Né? Eu não vou fazer isso. Né? Você não compra tanto as brigas assim com o seu líder, né? E acho que o que as instituições assim têm que estar atentas? Acho que é isso. Acho que a gente tem muitos chefes ainda e poucos líderes. Mas acho que isso vem mudando com o passar do tempo, assim, pelo menos da realidade que eu vivo, assim, dos escritórios, das empresas que eu atendo. Isso vem mudando, vem se renovando muito, né? Os jovens estão tomando conta, assim, dos cargos de liderança, e eles já vêm com uma visão um pouco diferente lá do pai, do vô, que era mais durão, né? E acho que isso muda um pouco. E também, acho que para a empresa é muito difícil pensar isso, né? Em como atrair porque que às vezes a gente fica pensando, né? Escritórios às vezes tem uma dificuldade de reter talentos. A gente perde muitos talentos. Por que a gente perde talentos? A gente começa. Como é que os caras do TI conseguem segurar? Né? E às vezes não é só dinheiro, porque, cara, o cara do TI, se ele quiser ganhar dinheiro mesmo, ele vai programar lá na Califórnia, vai ganhar em dólar lá, nem precisa ir, né? Trabalha daqui agora, tem amigo que Tá trabalha lá pro daqui. Vale do Silício e vai ganhar 3 vezes mais em dólar. E Hein? fazer menos ainda, às vezes, porque aqui no Brasil os caras exigem muito mais, às vezes. E ganha em dólar. Faz menos, ganha em dólar, vezes 6, aí o cara tá bem. Se é dinheiro que ele quer, ele sabe que ele pode fazer isso. Não precisa nem falar inglês muito bem, porque, cara, é TI, os caras vão programar lá, vão conversar muito pouco. E pode ir. Como é que eles conseguem segurar e reter? Acho que é muito assim de as empresas que estão conseguindo compreender esse novo jovem, assim, o perfil desse novo talento e conversar, dialogar um pouco mais que ele, né? Então a gente vê até empresas mais tradicionais, como bancos, assim, né, que é algo mais tradicional que o mercado financeiro, mas bancos mesmo, né, não os investimentos ainda, mas banco. Os caras já conseguem ter, assim, programas para dialogar com os jovens, já ver que a linguagem é diferente, a realidade do trabalho é um pouco diferente, né? Às vezes eu não me incluo tanto nesses jovens, mas parece coisas que são besteiras, mas que impactam muito. E agora na pandemia a gente viu, eu quero trabalhar de casa. Os caras vêm para o escritório, o que tem de mais? Agora a gente viu os benefícios disso, mas o jovem já tinha essa pretensão, eu não quero ficar no trânsito todos os dias por aí. Mas não é o mais legal, assim, não é ir trabalhar na Avenida tal, lá na Carlos Gomes, eu pegar trânsito, não, eu não quero pegar aquele trânsito. Por que o cara não quer, né? Algumas coisas que para nós não fazem sentido, mas a gente precisa, na verdade, estar sempre atento a essas mudanças para também não perder pessoas por aquilo que você considera besteira, né? Então, daqui a pouco é uma pequena adaptação que você faz na empresa, mas que segura aquela pessoa, que faz a pessoa comprar mais a empresa também, né? Porque se você tem aquele líder que entende você, que consegue compreender os seus anseios, que na medida do possível consegue adaptar ali para incluir, te direcionar as atividades que você é mais competente, que você precisa desenvolver daqui a pouco, consegue ter esse olhar, a pessoa vai ficando mais tempo, assim, ela se sente mais parte daquilo, e não é uma coisa assim, eu estou deslocado, né? Às vezes acontece isso, da pessoa sentir assim, eu até gosto daqui, mas eu sou totalmente diferente dos meus colegas, né? Eu me sinto deslocado daqui, né? Então, na primeira oportunidade que a pessoa tenha de ir para um lugar que ela acha que é mais parecida com o que ela pensa, ela vai trocar, né? Ela vai trocar. Então, acho que é um pouco disso, assim, Henrique, ouvir mais as pessoas, especialmente os mais jovens, que as pessoas têm dificuldade de ouvir, e me incluo nisso, a gente tem dificuldade de ouvir. Às vezes a gente ouve, isso é besteira. Mas, cara, é o futuro.
né? Acho que daqui a pouco, aqui entre nós, a gente vai ter que começar a usar o arroba mesmo, né? No prezado, prezada, porque é uma realidade, assim, as novas gerações vêm e para eles isso é natural e daqui a pouco você não fazer isso, você vai ser a pessoa a ser evitada por eles. E se você quer se prolongar no tempo como instituição, você tem que dialogar na mesma linguagem que a nova geração, né? Não dá para ficar para trás. Não, é bem isso aí, assim, acho que falta em alguns momentos, assim, falta uma reestruturação dos processos, mais uma base mais, um pensamento diferente ali. Porque assim, ó, o líder, ele é líder não porque ele manda menos que o chefe, é porque ele é líder, porque ele tem um pensamento mais disruptivo, tanto quanto o liderado. Então, isso que diferencia ele do chefe. Ele não é aquela pessoa que faz o liderado se sentir inferior, e sim para. Assim, ó, sozinho, o liderado chegaria mais rápido, mais longe. Mas em conjunto com o líder, ele chega mais devagar, mas ele chega mais longe. Ele tem uma constância maior, ele tem um futuro melhor, ele tem um caminho maior a ser trilhado. E se pegar pela questão da empresa, assim, que você estava falando que a empresa tem seus problemas, tem, claro que tem, todas têm, na verdade, né? Não tem nenhuma que não tenha. E a questão do jovem, assim, é que ele, na verdade, eu vejo mais pelos meus amigos, por mim, assim, ele quer mais uma liberdade, assim, ele quer mais uma independência, mas ele quer ainda assim aprender. Então, assim, ó, eu acho que tem que fazer um balanceamento da liberdade da pessoa, claro, de acordo com seus conhecimentos, né? Não pode expor a pessoa a uma coisa que ela vai acabar se queimando ali, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem que, com essa liberdade, ter o aprendizado dela. Tem que ter esse balanceamento, porque senão as pessoas vão acabar indo embora. Se pegar, por exemplo, tu falou aí dos bancos, tá? Pegar as instituições financeiras, por exemplo. Hoje tem dois tipos de instituição financeira, na verdade. A gente tem os bancos e a gente tem as fintechs. São duas diferentes, assim. Eu tive conta no Itaú, por exemplo, tive conta no Bradesco, e nenhum desses dois bancos ele me satisfazia porque ele tinha um processo muito burocrático ali, sabe? Tinha que ir na agência, tinha que tudo. Assim, o que eu fiz? Eu tenho banco digital hoje e eu só tenho banco digital, eu não tenho mais banco tradicional. Tem gente que pensa que é loucura, para mim é facilidade, porque assim, ó, qualquer problema que eu tenho, eu vou no chat e resolvo. Eu não preciso pegar o telefone, ligar para a agência, falar com a gerente, para de repente eu ter que falar com o TI, para de repente o TI ter que falar com a diretora da agência. E isso aí a gente passaram 2, 3 dias, assim, uma demanda que eu poderia resolver em 15 minutos. Então, assim, ó, Desculpa, mas só para pensar nesse ponto, mas quer ver como as instituições elas aprendem a conversar? Se você pegar assim o Itaú, o Banco do Brasil, eles começaram a ter assim uma sub-área dentro do banco mais relacionada a digital. Hoje a minha conta do Banco do Brasil, que era mais tradicional, a agência lá dentro da Unicinos, ela é totalmente digital hoje. E eu resolvo igual eu resolvo com a minha outra conta da fintech, assim, tudo no chat, tudo um aplicativo bem claro, porque eles perceberam que perderiam o mercado com os mais jovens, é óbvio, todo mundo ia ter conta em fintech, ia adeus banco tradicional, né? E eles conseguiram perceber isso e entender, aquilo é claro, a gente está falando de consumidor, né? Mas a lógica é a mesma, assim, de entender o público deles e correr um pouco atrás, né? pegar a questão dos investimentos que os bancos tradicionais estão fazendo em questão de modernização dos seus procedimentos ou em fintechs da vida. Se pegar assim, ó, o JP Morgan, que é um dos principais bancos do mundo ali, ele comprou 40% do C6 Bank, que é uma fintech, assim, ó, para quê? Para modernizar os seus procedimentos. Da mesma forma que ele está dando uma consolidação no mercado muito maior que o C6 com o nome dele. Então, assim, ó, o C6, que é um banco digital, que tem a possibilidade, não tem agência, mas tem a possibilidade de resolver pelo chat, tem tag, tem plataforma de investimentos. Hoje tem como sócio JP Morgan, que dá uma segurança muito maior para o consumidor ali, né? Então, assim, ó, a gente tem bancos que estão fazendo essa mescla, como você falou, o Banco do Brasil e o JP Morgan que eu citei agora, mas a gente tem bancos que a gente está vendo que está ficando para trás também. Então, assim, ó, as pessoas que acreditam que a reestruturação de processos de tempos em tempos não é necessária, assim como a gente falou das grades curriculares, as pessoas elas vão acabando ficando mais para trás. Assim, elas vão tendo mais dificuldade de contar com times, com atrativos para trazer pessoas boas e por aí vai, né? Acho que é. Eu não sei se tem mais algum comentário. Oh, perfeito, acho que é exatamente isso, assim.
Bom, pessoal, infelizmente a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, né? Queria agradecer imensamente aqui o meu amigo Danilo, que além de ser uma das principais referências que eu tenho hoje como profissional, ele muito acrescentou e contribuiu com as suas percepções. Assim. E em breve a gente vai ter o nosso sexto encontro do BLB Convida de São Jovens Lideranças. E Danilo, a gente realmente espera te receber novamente aqui para mais um bate-papo. Tu tá sempre convidado para participar, tá da casa. Seja muito bem-vindo sempre. Eu agradeço, Henrique, foi muito bom bater esse papo aí. Espero que contribua aí bastante com o debate. Eu fico à disposição também a quem tiver interesse conversar e já aceitando aí o convite para a próxima, inclusive, de preferência presencial, né, Henrique? Não, Quebrar com um pouco certeza. desse momento que a gente vive aqui de pandemia. Nos ajudou muito, mas já estou sentindo falta aqui do presencial. Tomara que seja assim. E se você que está nos ouvindo tem alguma sugestão de assuntos, convidados, por favor, nos envie. A colaboração é sempre a melhor forma de nos mantermos conectados. Até breve. Tchau.